uma Uhum. propaganda aqui da agenda das Mov Lives, porque próxima segunda, 21 horas, uma Mov Live com Daniel Braga Lourenço, um diálogo entre um ateu e um espírita sobre a ética animal. No outro sábado, Uhum. uma live, 11 horas, eu e Nath de novo, falando sobre outro artigo. Jesus comeu peixe? Olha que Uhum. legal. E na segunda-feira, após esse sábado, uma Move Live com o padre Paulo Paulo César. César, padre vegano. Olha só, gente, que legal. Então, uma live com ateu, uma live com padre e Uhum. na frente Uhum. vão vir outras novidades aí. Já temos aí, só para dar um pequeno spoiler, já tem confirmado o Dr. Oliveira Prada. A gente está só É, escolhendo o dia, mas também já está uma coisa confirmada. Também, já confirmei também para o dia 29 de junho, é uma segunda-feira, vai ter uma live também com uma nutricionista vegana, a Carol, consegui falar com ela. Carol, legal. Marcamos. Então vai Que ser bom. ótimo também. A gente está vendo certinho, mas vai ser a mesma coisa. Vai ser a alimentação para o espírito e para o corpo físico, né? A gente vai tentar fazer. E também um bate-papo, trocar ideia, tirar dúvida. Também vai ser bem legal. Bom dia! Estamos ao vivo. Esse momento que eu fico sozinha até todo mundo chegar. Bom dia! Oi, Lu! Bom dia, bom dia, bom dia! Nossa, é outra energia. Cadê de manhã? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É muito mais legal falar bom dia. Vamos esperar o Rafa. Cadê o Rafael? Quero ver um monte de bom dia. Rafael não tá aqui não. Deixa eu ver quem tá chegando. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Canta a música do Bom Dia da Comerge. Eu não lembro, amiga. Como é que era? Não lembro. Canta a letra aí pra mim. Eu sei que tem aquele olho amanhã, olho amanhã. Nossa versão. Gente, Rafael, pelo amor de Deus. Cadê Rafael? Alguém chama o Rafael aí? Nem a Evinha tá aqui. Vamos conversando então. Vamos batendo um papo enquanto a gente tá aqui. Eu ia abrir um livro de mensagem, mas aí o Rafa não tá aqui. Bom dia, todo mundo tá chegando. Vamos chamando a galera, manda no WhatsApp. Bom dia, bom dia. É isso? É. Hoje eu estou tão feliz, tão feliz. É muito legal essa letra. Agora o Rafael veio. Porra. Vamos lá, aceitando. Não vai recusar, amigo. Aê! Ih, tem que virar a câmera, Rafael. Agora sim. Nath, feliz Bom dia. dia! Feliz Bom dia! demais. Eu não sei, eu, Dia eu gosto lindo de aqui em sol. Niterói. Oi? Hã? Dia lindo aqui em Niterói. Já Aqui cheirei tá as bonito. rosas, já cantei os passarinhos, já agradeci ao irmão Sol. Tá uma beleza aqui. Que delícia. Nossa, é outra vibe, né? Fazer de manhã, assim, nossa. Eu sou Já muito cantei, solar, já fiz de tudo aqui. muito gostoso. Acho que vai dar boa esse horário. Na verdade. Bom, então, a gente está muito feliz, a gente está com essa mudança de horários, né? Só para atualizar vocês. É normal que a gente talvez tenha poucas pessoas na live hoje, né? Porque a gente está nesse processo de transição. Mas é que depois da live do Trigueiro, a gente conseguiu muito contato, assim, muitas pessoas vieram falar com a gente conseguiu mais abertura para falar com outras pessoas. E aí a gente resolveu que tinha muita demanda de lives, assim. Então a gente pensou em deixar as lives que eram de artigos para sábado, às 11 horas da manhã, então vai ser nesse horário, com os membros do MOV. E na segunda-feira, às 9 da noite, então a gente vai fazer as lives especiais. Aí essas a gente vai avisar com antecedência. Inclusive, agora, essa segunda-feira, a gente vai ter uma live especial, né? Com o Daniel Lourenço Braga, acho que é isso, que eu sempre confundo Braga sobre o nome dele. Lourenço, Braga uma Lourenço. das Eu sempre. maiores referências brasileiras na ética e no direito animal. Uma pessoa generosíssima, encantadora. Ele Muito é lindo. legal. E aí eu falei assim, bom, acho que o Rafael tinha mais contato com ele, né? Então ele vai a gente tá nessa, como é que fala?
nós somos agora uma equipe das Move Lives, então, assim, quando eu senti que o assunto, assim, às vezes eu não tenho tanta não é afinidade a palavra, assim, mas facilidade, aí o Rafael vai estar no meu lugar. Mas a gente é uma equipe, tá? O tempo todo, um tá cansado, outro assume, vai ser mais ou menos nesse ritmo. Então, a gente vai então falar porque ele é um ateu, mas ele é um ateu generoso, assim, um ateu que conversa, assim, quer saber das religiões, que quer trocar ideia. Então, assim, é uma pessoa iluminada. Então, a gente vai conversar com ele sobre esse diálogo entre um ateu vegano e um espírita que faz parte do movimento e tal. Então, vamos encontrar semelhanças entre as duas vertentes, digamos assim, né? Sabe? Mostrando que, independente da religião, dá para ter ética animal. Oi? Deixa para a segunda. Entrega para a Verdade. segunda. Então tá, só para avisar então dessa mudança de horário. Então, acho que vamos começar. Obrigada a todos que estão chegando, bom dia. A gente não está mais fazendo aquela prece, então a gente vai só agradecer por esse momento, estarmos todos reunidos aqui, e pedir que todos possam entrar numa sintonia elevada, que a gente possa estar todo mundo conectado no coração só, que a gente possa ser intuído nas nossas falas, e que seja um momento gostoso, que Jesus esteja conosco. Que assim seja. Que assim seja. Então, Rafa, você fez um artigo baseado num outro artigo, né? Que você leu deixa eu lembrar, na Revista do Direito Animal, né? Na Revista Brasileira do Direito Animal, que você disse que é uma revista super conceituada e tudo mais. Então, eu queria começar esse diálogo, assim, você dando essa leve introdução, comentando exatamente aquilo tudo que eu sempre pergunto, né, para as pessoas que vêm aqui fazer as Move Lives. Qual foi qual é a palavra? O incentivo, o que inspirou a dar uma resposta, né? Porque no seu caso é uma resposta a um artigo que já estava publicado, né? Então, o que te motivou a isso, a escrever esse artigo e possíveis problematizações que teve nesse caminho, enfim, conversar um pouquinho sobre assuntos gerais para quem, principalmente para quem não lê o artigo, poder entender mais ou menos. Beleza. Primeiramente, turma, feliz dia, agradecemos a vida e sigamos para adiante, apesar dos desafios. Então, esse é um artigo extenso que eu escrevi, comentando o artigo de um querido professor que tive a alegria de conhecê-lo, muito conceituado, muito dedicado aos animais e ao meio ambiente. Então, agradeço muito a ele por ter escrito esse artigo, que não é um artigo para destruir as religiões de maneira nenhuma. É um artigo que ressalta os pontos positivos das religiões e também destaca onde que as religiões falharam no quesito animais e meio ambiente. Então, eu, como sou profissional do direito animal e estou em constante troca, diálogo e eventos com essa turma do direito animal, certa vez me deparei com esse artigo numa revista altamente conceituada, é a nossa revista base da turma do direito animal, que é a Revista Brasileira de Direito Animal. Ela está no extrato A da CAPES, né? Muito conceituada. É a nossa dogmática do direito animal, como dissemos, né? Então, a gente está sempre revirando essa revista eletrônica, todos têm acesso livre, para ficar a par, né, dos conceitos, dos escritos da turma. E como sou espírita, muito dedicado aí à questão religiosa que envolve os animais, o meio ambiente, me deparei certa vez com esse artigo e depois até estive pessoalmente com o autor, né, que é esse professor, num evento que estava. E esse artigo, ele faz uma análise do espiritismo, dos Hare Krishnas, do hinduísmo, do Antigo e do Novo Testamento. Uma análise sobre a ótica da questão animal e ambiental. É um artigo de 60 e poucas folhas. Eu tentei sintetizar o máximo aqui no artigo que eu fiz no MOVE. Então, quando eu vi ali a palavra espiritismo, né, lógico que eu me interessei de pronto e esmiucei esse artigo. Então, é sobre o que eu escrevi e que a gente vai conversar um pouquinho aqui. E como eu vi ali a palavra, minha nossa, o que será que esse amigo falou do Espiritismo? O nome do artigo o Especismo Especismo Religioso. religioso, isso. O nome do artigo, né? E vale que a gente comente primeiramente, né, Nath, o que é especismo.
Uhum. porque não é do senso comum ainda. Duas Mesmo. palavras importantíssimas ainda não são do senso comum, turma, que é senciência, que é a capacidade dos animais de sentir, etc., e é o especismo. Não são do senso comum ainda. Inclusive, para Uhum. essa live, nós fizemos uma enquete no Instagram, né? Uhum. Você sabe o que é especismo? E olha, ficou empatado. Verdade. 50%, 50%. Olha só que incrível, né? Uhum. Então, a gente fala um pouquinho de especismo, né, primeiramente. Uhum. Especismo, turma, o que é especismo? Especismo é uma discriminação moral da espécie humana contra a espécie não humana. Ou seja, a espécie humana se elege como superior e considera então menos relevante, inferior, dá menos consideração moral à espécie não humana, aos animais. Então, portanto, a gente não inclui na nossa esfera da moralidade, nas nossas ações, nas nossas concepções e considerações, os direitos, os interesses dos nossos irmãos animais não humanos. Então, ela dialoga com racismo, sexismo, todas as formas de dominação, de violência, de inferiorização do outro. Então, nada melhor que uma palavra para dar nome e vida às coisas, né? Uhum. Era Uhum. algo invisível, de modo Para que você saber dá vida. É, exatamente aquilo que a gente está tentando acabar, de uma certa maneira, tentando transformar num outro paradigma, né? Até estava isso. pensando assim que dessa relação entre as outras lutas, que a gente consegue relacionar o especismo com o machismo, igual você falou, o sexismo, né? E aí eu pensei que o antropocentrismo ele poderia ser parecido mais ou menos com o patriarcado, porque ele faz parte de uma cultura vigente em que a gente já nasce emergido nisso, crescemos pensando que esse é o correto, depois na fase adulta ou antes, assim, a gente passa a ter um processo de desconstrução. Então acho que até você fala no artigo, né, que o Peter Singer ele relaciona as diferentes lutas e ele percebe muitas semelhanças entre elas, né? Sim, exato, né? São interseccionais, né? Elas se Uhum, complementam, elas não se uhum, afastam de maneira nenhuma, né? Por isso que é importante que a gente, na nossa vida, vá trabalhando para acabar com todas as formas de opressão, seja com seres humanos, seja com seres não humanos, né? Todos os uhum, grupos oprimidos historicamente precisam de apoio nosso para que sejam libertados, né? As uhum. mulheres, pessoas negras, as religiões afrodescendentes, enfim, né? Uhum, Os grupos LGBTQI+, né? Toda a turma aí que é oprimida, os animais também são, né? Então a gente precisa uhum, extinguir do nosso coração, da nossa sociedade, todas as formas de opressão. E, Nath, uhum, vale a pena fazer um destaque aqui, o seguinte, a professora uhum, Sônia, que é uma filósofa, uma grande referência nossa na ética e no direito animal, ela fez uma conceituação bem interessante do especismo, que ela dividiu em dois: especismo eletivo e especismo seletivo. ah, Tá? saber. Tá no livro dela A Ética Prática, e tem um restante do nome do livro. Então ela fala que o especismo elitista é esse especismo propriamente dito, ou seja, o ser humano considera inferior o ser não humano e o discrimina, ok? Esse é o Uhum, elitista. Nós elegemos como superiores. E o seletivo é aquele tipo de especismo dentro da espécie animal. Ou seja, eu seleciono alguns animais para terem mais direitos, mais consideração moral. Os pets, por exemplo. Já uhum, outros, ditos de produção, né, dito de corte, esses não merecem consideração moral nossa. Então, entre a espécie animal, a gente seleciona uns para dar maior consideração e outros para dar menos consideração. Então, é interessante essa conceituação dela também. muito interessante. Uhum. Mas Esse o segundo, espiritismo, só ia vamos chegar comentar lá rapidinho que aí. esse segundo tem muito a ver com a veterinária, assim, só joguei, assim, porque realmente é essa seleção de cuidar de um e maltratar, e não maltratar, mas matar, explorar o outro, né? Muito presente na profissão, infelizmente.
Uhum. É isso mesmo. Então, vamos lá, vamos seguir na pauta aqui. Então, eu já fiz Uhum. essa apresentação breve aqui do artigo, né? O artigo é Sim. longo, né? O artigo está disponível lá no nosso site para vocês acessarem, tá bom? E o Uhum. conceito do especismo, que é super importante para a gente avaliar em nós o quanto há de especismo aqui ainda na nossa alma, e Uhum. na nossa sociedade há muito especismo ainda. E Uhum. eu detalhei no artigo uns assuntos também bem interessantes, que Uhum. é legados grego, os legados romano, os legados das religiões de salvação, que Uhum. influenciaram uma cultura especista e antropocêntrica. Uhum. Então, religiosos cristãos de diversas denominações, nós temos uma dívida muito grande com o planeta, porque criamos uma série de conceitos, de ideias altamente excludentes dos animais, altamente especistas e antropocêntricas. E eu que Uhum. nessa encarnação estou aqui na Lavra Espírita, me sinto muito comprometido a trabalhar para mudar o que nós causamos ao longo da história. Então, Uhum. eu trago um pouco da ideia das falhas das religiões nesse sentido. E também trago a influência do legado grego, que nos distanciou muito da relação com os animais, com o mundo natural. Tá? Isso é historicamente constatável. Então, ali eu trago algumas Uhum. elucidações sobre. E também o legado romano, que coisificou os animais e pessoas. Aquela dicotomia que tem muito na minha área do direito, que é a pessoa e a coisa. E no campo das coisas, para a ideia romana, estão os animais, estão pessoas com deficiência, enfim. Então, nós que somos ocidentais, colonizados, nós recebemos muito essa influência grega, romana e das tradições cristãs, né, judaico-cristãs. Então, eu Uhum. fiz esse apanhado para que a gente perceba essa realidade, quanto que a gente precisa melhorar e sublimar nessas influências perniciosas as nossas relações, que precisam ser divinas com todas as vidas desse planeta. Uhum. Uhum. Rafael, pediram para você repetir o título do livro, acho que foi esse último que você falou da doutora Sônia. Da Sônia, é ética Uhum. prática. Ética Uhum. prática. Tá? Ótimo. Deixa eu ver o que eu acho aqui. É, Não, ética prática não, gente. Ética prática é do Singer. Que- Notem aí. Acertos abolicionistas. Caraca. Acertos abolicionistas, a Hum. vez dos animais. Crítica Olha. à moralidade especista. A Sônia é Nossa, demais. A Sônia é demais. comprido. Que Vários livros bacana. escritos, vários artigos publicados, né? Deixo aqui um abraço para ela, se ela um dia ver essa live. Sônia, você é Uhum. uma referência para mim fantástica. Que E o fofo. Espiritismo? Será que o Espiritismo é especista? Será que o autor tem razão nas suas conclusões? É para isso que a gente está aqui hoje, né? Você vai querer entrar muito assim em detalhar, porque você no artigo você faz um detalhamento dos filósofos gregos, romanos, né? Você fala de Aristóteles, você vai querer entrar muito nisso ou a gente passa para frente? A gente dá só aquela Melhor pincelada. passar. Acho que, Podemos passar. Tá bom. no artigo eu fiz esses destaques Uhum. e destaque especial para a questão da religião, né? Tá. O Espiritismo, para quem não conhece, está assistindo, ele se baseia no tripé religião, ciência e filosofia. Uhum. Então, é de cada um desses saberes, né, tudo aquilo que seja importante para a moralidade dos espíritos, né, para a evolução dos espíritos. Não exclui esses saberes, não os enxerga como opostos, de maneira Uhum. nenhuma. Então, né, eu dei um foco no aspecto religioso aqui, Uhum. para demonstrar, eu trouxe várias citações dos bons espíritos que compõem a literatura espírita, para mostrar o quanto que o espiritismo superou as concepções arcaicas religiosas Uhum. Me coloca com os aqui. animais Eu e acho como interessante essa atitude. parte, porque você cita Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que são precursores, digamos assim, do catolicismo, né? Do cristianismo ocidental, né?
e depois você faz, cita uma frase do codificador Allan Kardec. Eu acho que eu vou falar uma das duas, pode ser? Uma ou de Pode. Santo Agostinho, Tomás, e de Kardec. Vou colocar, acho que do Tomás de Aquino. Refuta-se o erro dos que afirmam ser pecado ao homem matar os animais irracionais, pois eles, pela providência, foram ordenados na ordem natural para o homem. Por isso o homem se serve deles sem injúria, quer matando-os, quer utilizando-os de outro modo. Se eu não me engano, aqui você estava falando do mandamento não matarás, né? E aí Santo E, Agostinho e Tomás de Aquino estão refutando essa ideia de que o não matarás não estaria excluindo os animais e apenas considerando não matar um ser da mesma espécie, no caso, o ser humano, né? E aí Kardec vem, você logo em seguida coloca isso, refutando também essa questão. O orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação de suas necessidades. Deus, de certo, não os criou por simples capricho de sua vontade, para dar a si mesmo, e em seguida o prazer de as aniquilar, pois que todos tinham vida, instintos, sensação de dor e de bem-estar. Com que fim ele o fez? Com que fim que há de ter sido soberanamente sábio? Eu acho que essa é uma das maiores frases para a gente dizer que o Espiritismo falou sobre a ética animal. E isso refuta muito, muito discurso que a gente vê por aí, não é? nossa, muito. E Uhum, ele aí está combatendo aquela ideia de que os animais foram criados para servir a espécie humana, né? Que uhum, tudo abaixo do homem são para servir a espécie humana. Então, só Kardec para. refuta ali, e os Uhum, espíritos, as obras subsidiárias, né? Posteriores a uhum, tudo aquelas psicografadas pelo Chico, também trazem a mesma refutação. uhum. E eu trouxe Essa, algo essa que frase você de vai ler. Kardec, só. Desculpa, é que dá um pequeno delay. Eu, às vezes, acabo te interrompendo, me desculpa. Eu só queria só colocar a referência desse que eu li, que está aqui, que é da Gênesis, gente. É do capítulo 7, o esboço geológico da Terra, item 32. Só para depois vocês falarem que eu não estou mentindo, que foi Kardec mesmo que falou. Pode continuar, Rafa. Então, inclusive, essa ideia de que o não matarás, ele não se aplica aos animais, reforçada por Santo Agostinho, por Tomás de Aquino, naquela época, né, gente? Eles já são outros hoje em dia, não sei nem onde eles estão. Se estão reencarnados por aqui, se estão no plano espiritual, eram ideias Uhum, antigas, né? E certamente já mudaram de ideia, né? com Então, certeza. o livro da doutrina espírita, ditado pelo espírito Humberto de Campos, ou o Irmão X, psicografado por Chico Xavier. E ali Humberto de Campos ele faz um resgate nos arquivos do plano espiritual de uma conversa de Jesus com três sábios de Israel. Uhum, Eles perguntam a Jesus sobre alguns dos mandamentos, inclusive o mandamento não matarás. E Jesus dá uma uhum, resposta fantástica que eu só trouxe um pedacinho no artigo, só para uhum. demonstrar como o espiritismo precisa ser incluído nas filosofias modernas de inclusão dos animais na esfera da nossa moralidade. Como que o Sim. espiritismo contribui para ressignificar ideias antigas que coisificam os animais. Então Jesus, o próprio Jesus disse assim, eu vou ler para vocês. Reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma, e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores à natureza. Porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Olha aí, né? Governador planetário ressignificando essa ideia de que o não matarás não se aplica aos animais, né? Uhum, perfeito. E logo depois você também vai falando, né, sobre trazendo também para outras religiões, né, a Igreja Católica você fala do Laudato Si, inclusive, né, que é uma coisa tão atual que o Papa Francisco fez essa encíclica do meio ambiente. É, enfim, aí você vai seguindo. E aí um ponto que você relaciona, né, o discurso das religiões, né, o espiritismo, é a indiferença moral. Você poderia falar um pouquinho sobre essa parte? Que é interessante. Essa parte é uma parte até dolorosa de se estudar, né? A gente se ressente logo, porque quando a gente Uhum, observa a indiferença moral com os animais,
que constituiu aí diversas civilizações, sobretudo na Europa medieval, é muito triste, é muito triste. Tem um livro Uhum. que é o livro do Kit Thomas, que a gente já abordou aqui, né, Nath, em outra Uhum. live, né, O Uhum. Homem no Mundo Natural. Então, o Kit Thomas ele vai detalhando como que a indiferença moral era algo banalizado, era algo comum contra os animais. Então, a Uhum. gente trágico mesmo, e ainda há, infelizmente, em que queimar animais em praça pública para se divertir era algo banal. Caçar bichos de todas as espécies, algo banal, divertido. Vamos nos Uhum. alegrar com as crianças, vamos nos divertir. Então vamos ali matar um pombo, vamos ali chutar um gato, né? Queimar um cachorro, coisas assim bizarras, bizarras. Uhum. Uhum. Eu fiz um destaque para essa indiferença moral, também fiz um destaque para o julgamento dos animais, isso é algo Nossa, curiosíssimo. horrível. Eu mando aqui, ó, turma, um abraço para o professor Daniel Braga Lourenço, que vai estar segunda-feira conosco na Move Live aqui, porque ele tem um livro, ó, desse tamanho que detalha essas coisas e dali que eu tiro muito desses aprendizados, tá? Uhum. Então, por exemplo, a indiferença moral era uma marca que a gente tem até hoje, tá? Constitui o especismo. O julgamento dos animais, já pararam para pensar que animais foram para os tribunais serem julgados? Por exemplo, Nath, uma abelha te picou. Essa abelha vai ter um advogado de defesa, vai ter acusação do outro lado e vai ser julgada. Isso Isso. aconteceu, ó, até pouco tempo, turma. Eu vou explicar por quê. Ratos, topeiras, todo tipo de animal era levado a tribunais eclesiásticos e seculares, religiosos ou não. Sabe por quê? Olha a loucura. Essa ideia de hierarquia que a gente inventou, de superioridade. Se um animal te ferisse, ele estava violando a ordem hierárquica natural das coisas. Então ele Uhum. deveria ser julgado publicamente para como que demonstrar, né, que ele está rompendo com essa ordem natural, para restabelecer o status quo. Que loucura! Olha o grau de especismo, de discriminação Uhum. que tem interesse pela vida, que tem direito de viver, que merece se relacionar com os seus e viver livremente, né? Olha que loucura! Tem Nossa. fotos, tem Até quanto ilustrações sobre tempo? isso, eu até coloco Até aqui no quanto artigo. tempo? Você sabe, Rafa? Na Olha, história? até o início do século XX tinha ainda, Que em lugares na Europa. isso? Bizarro, bizarro, Mas bizarro. aí, se no caso, não tinha como o animal ser inocente. Então, o animal sempre seria o culpado. E o que acontecia com o animal? Tinha advogado de defesa, tinha absolvição às vezes. Sério, não é Mas brincadeira, ele gente. poderia ser inocentado? Tipo, teria ou Poderia, não? poderia sofrer uma pena mais Gente, grande. Não, o curioso era o seguinte, né? ah, Quando é que a abelha ia comparecer no já tribunal? morreu. Gente, são coisas assim que a gente olha para trás e não Só dando acredita que é. risada. E Uhum, olha só, esse padrão de julgamento dos animais existe até hoje. Se o animal faz alguma coisa com o ser humano, ele é linchado. E acontece uhum, coisas bizarras. A gente viu aquele caso lá do supermercado Carrefour, do Manchinha. Ele estava ali pelas redondezas, de alguma forma, né? Atrapalhando os seres humanos, tomou uma paulada e morreu. Foi julgado ali, entendeu? Sem nenhuma consideração moral, ética. Pelo menos naquele tempo tinha até advogado de defesa para ele, né? Tinha defensor. realmente. O caso Gente, não só foi. dando risada das coisas absurdas que a gente já fez. É aquela história, né? Um dia a E, gente vai dar risada disso. e o Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, destaca que uma das características da nossa geração é a indiferença moral. Então a Uhum, gente precisa ficar atentos a isso. Por isso que há tantas discriminações, tanta indiferença moral com humanos e com não humanos. É uma chaga nossa, que a gente precisa fazer essa reforma íntima, né, para nos uhum. curar. Você Pensar fala também. ecológico Você é fala da esse questão do trabalho. egoísmo, né? Ser a raiz também desses problemas, sendo essa chaga da humanidade, que deriva também de diferença moral, só para ligar os dois. Isso mesmo. Uhum.
Enfim, e também os animais eram tratados, como chama o professor aqui, de objetos de ódio, né? Ou seja, aquela divisão de classes que ainda há hoje, né? As classes Uhum, dominantes, as classes dominadas. Então, as uhum, pessoas eram oprimidas, né? Passavam fome, eram escravizadas, salários baixos, né? Condições de trabalho horríveis. Então, para essas pessoas se sentirem melhores, elas utilizavam os animais como objeto de ódio. Ou seja, é punir os animais das classes dominantes, ou para se divertir, ia assassinar os animais. Enfim, vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Nossa senhora. Deixa eu olhar para trás, né? Caramba. Você já quer falar sobre o artigo em si, relacionando a problemática e as limitações do artigo? Já quer passar para isso ou a gente fala mais antes? Vamos, né? Eu acho que o pessoal está curioso, né? Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Só escreva nos Vamos comentários. tentar A gente acompanhar pode ler e aqui. interagir. Não é palestra, não. É pra É. interagir. Já temos uma meia horinha. Que Vamos lá, mais que eu porque ia essa é a falar? parte especial, né? A parte especial do Exatamente. artigo. Justamente Uhum, responder, né, a essa questão que o autor traz, né, e também avaliar a análise dele. Eu percebi ali, respeitosamente, algumas limitações na avaliação dele sobre o Espiritismo, até sobre o Antigo e o Novo Testamento. E eu listei no artigo essas limitações. E eu uhum, enxerguei ali, pelo menos, três limitações. Vou dar uma. Vamos falar um pouquinho sobre elas, Nath, essas três limitações que eu enxerguei, que afetaram um pouco a compreensão dele sobre a ideia se o Espiritismo é ou não especista na visão dele, e é o que a gente se uhum, propôs aqui. Uma limitação é o seguinte: ele não esclareceu ou ele não compreendeu a diferença entre espiritismo e movimento espírita. Isso é muito importante, turma. A doutrina espírita, ditada pelos imortais, pelos espíritos superiores que conduzem, né, a revelação espírita, né, eles têm um grau muito mais elevado do que o nosso enquanto movimento espírita, enquanto vivenciadores, praticantes, divulgadores do movimento espírita. Enquanto nós que dirigimos casas espíritas, que fazemos exposições doutrinárias, que escrevemos livros, né, que uhum. vivenciamos a prática espírita. E, obviamente, nós somos imperfeitos, cheios de coisas a curar dentro de nós. Então, claro que há uma diferença aí, né, grande entre o espiritismo e o movimento espírita. Né? Diferença compreensível. Então, o Uhum. autor aqui, ao meu ver, já respondendo, antecipando um pouco aqui, dando spoiler, alguém até escreveu isso aqui, Foi o Breno. foi o Breno? Então, Foi. considera que o espiritismo é sim especista na análise dele. Mas, ao meu ver, ele errou o alvo, porque, na verdade, quem está agindo de maneira especista é o movimento espírita e não o espiritismo. Né? As culturas humanas, né, raras não são especistas. A nossa Uhum, sociedade está altamente afetada, né, pelo especismo, né? Com exceção aí do jainismo, né, do hinduísmo, de várias vertentes lá uhum, do budismo, né? uhum, Um oriental do nosso planeta. Então, naturalmente, né, infelizmente, não devemos tratar isso com naturalidade nunca. Né? O movimento espírita tem agido de maneira especista. Está melhorando? Está. Ainda já chegamos no ideal? Não, não, não. não chegamos no ideal. Mas estamos agindo ainda de maneira especista. Ou seja, vamos tentar fazer uma listagem aqui para saber se há razão nessa colocação. Vou até fazer perguntas a vocês. O que vocês Uhum. acham? Palestra suficiente no movimento espírita sobre os animais? Sobre o vegetarianismo? Sobre o veganismo? Pode responder, Vamos gente. Podem responder, mas eu creio que não há. E quando há essas palestras, vocês acham que essas palestras estão adequadas às Uhum. considerações morais sobre os animais? Geralmente não.
Geralmente não está. Com raras exceções, tem ótimas exceções, né? Mas assim, a gente não pode se sentir feliz tendo um ou outro expositor, um ou outro grupo, fazendo considerações oportunas pelos animais do meio ambiente, né? A gente tem a Uhum, doutora Irene Braga, a gente tem o André Trigueiro, a gente tem um uhum, ou outro. Se a gente juntar ali, dá 1% da turma toda que está falando desse tema. Então, uhum, isso para a gente, que a gente está agindo de maneira especista. Por quê? Estamos dando mais consideração moral à espécie humana e pouquíssima à espécie não humana. Então, por uhum, exemplo, né, é, grupos de estudo sobre os animais, está cada vez crescendo mais, mas tem pouco. Casas espíritas que oferecem tratamento aos animais, poucas, né? E aquelas que fazem isso, como a ASEAMA, nossa, suportam uma série de críticas, né? Muitas uhum, vezes. Enfim, né? A gente tem notícias de tanta coisa que acontece em relação aos animais, ao veganismo, ao vegetarianismo em nosso movimento, que fica claro para quem vivencia que a gente tem agido de maneira especista. Ainda, por enquanto, vai mudar, está mudando, e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá, porque a uhum, turma aí do Espírito tem toda a vocação, seja doutrinária, seja de boa vontade, para melhorar a si mesmo, melhorar a sociedade. Então a gente vai uhum. chegar lá, né? Até mesmo, tem muitas casas espíritas que têm lanchonete, né, que oferecem os alimentos, ou mesmo aquelas festas de confraternização, porque o espírita adora comer. São raras as ocasiões e lanchonetes que você tem opção. Eu não estou falando nem do cardápio completamente vegano, que, de acordo com a doutrina espírita, né, os mensageiros divinos, esse deveria ser como é que fala? O percurso a seguir. Porque é a mesma coisa. A gente já até discutiu isso no MOV, né? Uma pessoa que fuma, por exemplo, a gente pode ter um dirigente espírita que é fumante. Tudo bem. Mas esse dirigente, ele não vai fumar dentro da casa espírita. Porque lá dentro, ele tem que dar o exemplo, ele tem que ser um representante da doutrina espírita. Da casa espírita para fora, é a vida dele, é a escolha dele. Então, a gente propõe que as casas espíritas, as instituições espíritas, tenham frequentadores e dirigentes que dentro da casa espírita sejam exatamente esses representantes da doutrina. Então, naquele momento, não deveriam se ingerir de nenhum ingrediente de produto animal. Nada Não, que sentisse o sofrimento dos animais. Mas da casa espírita para fora, aí é cada um por cada um. É a sua vida. Mas ali fica a a dica. gente está sendo. Exatamente, fica a dica. A gente está sendo hipócrita de estar fazendo, agindo contra a doutrina espírita. Mas é claro, isso vai de um passinho de formiguinha. A gente tem que cada vez mais mostrar que a própria doutrina fala sobre ética animal. Porque as pessoas não têm ideia disso. E acabam fazendo um desserviço muitas vezes, né? Se a gente vai. E eu até citei no artigo, você lembrou uma coisa importante. Eu citei no artigo uma outra pesquisa que eu também me deparei nas minhas andanças aí no direito animal. Uma jovem estudante de jornalismo foi em várias instituições religiosas fazer uma análise se elas ofereciam alimentação vegetariana. Ela foi em casas espíritas, ela foi em igrejas católicas, protestantes, enfim, foi em vários lugares. E o espiritismo ficou por último, por Uhum, último. Ou seja, isso é uma atitude especista. Aqui no Rio de Janeiro, as casas espíritas, praticamente todas têm uma cantinazinha, vendendo algum tipo de alimento. E tem muitos eventos beneficentes também, né, de uhum, feijoadas, festas juninas. Aqui tem muita coisa assim no Rio, não sei na região de vocês. E raramente a gente encontra opção vegetariana. Aí uma pessoa de fora vai fazer uma pesquisa dessa e vai lá, o que que ela vai dizer? É uma atitude especista, porque não está levando em consideração os direitos e os interesses dos animais, né? E não está uhum, também acolhendo as pessoas vegetarianas e veganas que adotaram esse estilo de vida. Se eu só ofereço alimento com base animal, é como se eu estivesse impondo a essas pessoas ou não contemplando-as, né? Então, nós uhum. precisamos estar a essa nova realidade não especista de nas nossas cantinas e eventos beneficentes, né? Colocar ali uma alimentação vegetariana, na verdade, né? Deixar os animaizinhos em paz, não coloca mais comidinha lá com
com animais, não. Pelo amor de Deus. Eu Uhum, sei é que um apelo. lá precisa fazer os Uhum. nossos apelos missionistas aqui, né? Uhum. Eu lembro que eu sou conhecida como a vegana. Em São Paulo é muito comum isso, né? Eu moro em São Paulo, apesar de ser daqui de Curitiba. E lá, assim, eu tive que mostrar receitas de como adaptar, porque eles tinham opções vegetarianas, mas não tinha opção vegana. E aí, sempre que eu chegava, assim, eles falavam assim, ah, chegou a menina vegana. Eles já tinham separado bonitinho uma porção que era só pra mim, porque eu era a única lá. E isso é uma incoerência, porque, poxa, não é porque só tem uma pessoa que é vegana que você só vai oferecer para essa pessoa. Isso tinha que ser uma coisa ofertada para várias pessoas. Até porque tem muita gente que tem intolerância à lactose. Então, você tendo uma Claro. opção veg, que seja vegana mesmo, você está incluindo muito mais do que só os vegetarianos e não os veganos, que seria uma coisa excludente, né? Fica aí a dica também. É porque se você não oferece isso, você também reforça uma cultura especista. Você como que banaliza, normatiza e normaliza uma ideia de que aquele tipo de alimento é o necessário, é o melhor, né? Então, imagina, as crianças na casa espírita, e na casa espírita, que é a referência de Jesus, se dá comida com animal. Ah, então é certo comer animal. Olha aí a cultura que a gente educa, né? Então a casa espírita tem que ser um polo de educação ambiental, de educação não especista. Isso é a doutrina de Jesus, né? Ele que é a nossa referência, a nossa chave primordial da ética animal, da ética ambiental, da ética divina. Ele é a referência, né? Então, que as casas espíritas aos pouquinhos possam, aos pouquinhos não, né? Que a gente vai logo refletir, né? Esse ideal, né? Mas que a gente entende, cada um tem o seu processo, ainda mais que o MOV tem essa base acolhedora e fraterna. A gente nunca vai impor nada, a gente sempre vai respeitar cada passo de cada um. Pode falar, Rafa. Tô com o dedinho. Da primeira, que ele fez, ele não conseguiu ou não compreendeu, ou eu não compreendi, a diferença no texto dele, de espiritismo e movimento espírita. Então, eu destaquei essa diferença. Uma outra limitação do artigo, ao meu ver, é que ele tirou conclusões apenas pela análise do Livro dos Espíritos e de A Gênese. Ele deveria ter feito uma leitura mais ampla da doutrina espírita para tirar essa conclusão, né? Ter feito uma revisão da literatura igual nós do MOVE fizemos. Fizemos uma revisão da literatura clássica espírita para extrair dali o conceito de ética animal espírita. Mostramos que há mais de 200 citações e mais de 100 obras espíritas clássicas fundamentando essa ética animal espírita, né? Passa pelo veganismo, por tudo. A gente viu como que os espíritos falaram sobre isso, né? Então, ele tirou essa conclusão por essas duas obras tão somente. Uma terceira limitação, ele não compreendeu bem, ao meu ver, a hierarquia evolutiva espírita. Para quem não conhece bem, né, a doutrina do direito animal, da ética animal, há um combate muito forte à hierarquia. Essa hierarquia de que o homem é superior a tudo mais. Isso fundamentou muito a coisificação realmente dos animais e dos ecossistemas. O espiritismo tem sua hierarquia? Tem, mas é uma hierarquia para oprimir? É uma hierarquia para violentar? Não, é uma hierarquia para cuidar, para zelar, para amar, para respeitar. Não é uma hierarquia de violentar. É uma hierarquia como se fosse de uma mãe para um filho. A mãe é uma superior hierárquica ao filho. Por quê? Já está mais experimentada na vida, já viveu mais. Então precisa educar, orientar, proteger. Essa hierarquia espírita no que tange a fase de humanidade e a fase de animalidade. O que está em cima tem a obrigação de servir mais a quem está embaixo. Então eu creio que ele não percebeu muito bem isso fazendo essa análise. Nath, não vi nem passar, né? Tá, 43 agora. A gente recebeu algumas perguntas. Você quer tentar responder alguma ou deixa pra a gente responder depois? Vamos responder sim. Eu não queria perder os trechos lá do final do artigo que o Quer autor fazer isso fala do então? espiritismo. Vamos Então vamos tentar terminar o responder. artigo? Ou você quer responder? Então, vamos concluir aqui então a análise do artigo, para a gente não perder Ótimo. essa parte.
principal e a gente responde. Vai selecionando aí a pergunta da turma. Pessoal, só rapidinho, existe uma categoria ali embaixo para você mandar pergunta diretamente para a gente, porque nos comentários a gente vai perdendo, entendeu? Então, se você tiver uma pergunta específica, manda para a gente, tem um negocinho assim de ponto de interrogação, que aí eu consigo abrir uma janelinha e ver certinho as perguntas, fica mais fácil para mim. Bom, pode seguir. E essa diferenciação também, turma, faço aqui para vocês também um convite. Muita gente, a gente tem notícias, né, acaba abandonando o espiritismo, o movimento espírita, porque o praticante espírita acaba reforçando uma cultura especista, né? Então ele acaba abandonando, é compreensível isso, mas assim, tenta fazer no seu coração essa diferenciação. Nós somos imperfeitos. O divulgador espírita é imperfeito, né? Então ele vai muitas vezes passar com imperfeição a mensagem e muitas vezes vai passar muito bem, né? Então, né, faça essa diferenciação com respeito, né, para que a gente não abandone aí os princípios, os valores e talvez até mesmo a prática espírita, que eu acho, para mim, Rafael, eu acho fundamental. Me educa muito, me ensina a vivenciar ali as nuances da casa espírita. Então vamos lá, vamos lá. Partindo Peraí, para o rapidinho, final. Rafa, só um pouquinho que estão falando comigo. Gente, então, para mim tá aparecendo essa opção, que são duas caixinhas sobrepostas. Talvez para vocês não tenham ponto de interrogação, tenha só duas caixinhas. Se não tiver, é porque realmente não tem. Aí vocês mandam por aqui, eu vejo por aqui mesmo, não tem problema. Pode continuar. Tá, então vamos lá. O autor, ele destaca a importância da religião para a libertação dos animais. Por isso que eu falei lá no início que ele não vem aqui destruir a religião. Ele destaca, é muito importante a religião como cultura humana, os valores que prega de amor, de caridade, de respeito para a libertação animal. Tá? Então, ele vai fazer uns destaques aqui para que ele faz uns destaques que fundamentam a ideia dele de que o espiritismo é especista. Então, é isso que eu quero achar e ler para vocês. Então, vamos lá. Espera aí, deixa eu achar aqui, Nath. Uhum. Vídeo muito estranho, não tá para vocês. Que aparece para mim, mas não tá para... Mas tudo bem. Mandem pelos comentários mesmo, que aí eu vejo. Vamos lá, vamos ver se vocês concordam com isso que o autor vai dizer. Ele fala assim, ó. O assunto o quê, né? Animais, né? Não costuma ocupar a centralidade dos debates espíritas. Ele segue em uma posição relativamente secundária. Veja se vocês concordam com isso. Daí que, por exemplo, a maioria dos espíritas não se preocupe ou não tenha despertado para os direitos dos animais, para a discussão filosófica, teológica acerca do status dos animais. Turma, pergunto a vocês. Esse assunto é da centralidade ali dos debates espíritas? Não é. Se a gente for fazer uma pesquisa simples agora no YouTube das federativas, né, dos espaços espíritas virtuais ou presenciais, analisa lá o cronograma de palestras do ano de uma casa espírita, vê quantas vezes vai aparecer veganismo, vegetarianismo, animais. Então, ele frisa, olha só, como isso não é parte dos debates filosóficos, teológicos espíritas, obviamente que a maioria dos espíritas não vai despertar para os direitos dos animais. Se eu não estou oferecendo essa cultura não especista na formação de um espírita cristão, não vai fazer parte. Aí fica, né, aqui o destaque para esses anos, por isso que o nosso conceito de ética animal espírita, desde a evangelização infanto-juvenil, ensinar nossas crianças, né, a uma cultura não especista. Na aprendizagem ali, atividades dinâmicas com os jovens nas mocidades e com os adultos também, né, nas palestras espíritas, nos grupos de estudo, tratar disso. Então, eu dou razão a ele aqui. Realmente, isso está acontecendo. Exatamente. Mais um ponto, então? Uhum, pode ir. E sobre a prática mediúnica, olha o que esse autor vai dizer. Olha o que ele diz aqui. Abre, né? Isso abre. Assim. Daí que, salvo em algumas casas espíritas, e via de regra,
a fim de preservar uma boa prática mediúnica ou de oração, pede-se ou proíbe-se o consumo de carne em dias de sessão. Uhum. Agora, pessoal, via de regra, não pelos animais, mas pelos humanos, pelos espíritos. Gente, isso foi assim, pá! Né? Isso me Uhum. deu um estalo na mente, é verdade. Muitas vezes ali, né, o coordenador da reunião mediúnica, né, e algumas obras recomendam, né, não consumir animais. Só que qual é a ideia? Não consumir não pelos interesses e benefícios dos animais, não pelo sofrimento que ele passa, não, é para eu, ser humano, me beneficiar ali da reunião mediúnica. Olha só, isso é especismo. Eu não devo consumir, oprimir, violentar os animais por eles, que não merecem. Nós não temos esse direito de fazer isso com eles. É deslocar o meu benefício, o meu eu, para incluir o eu do outro, né? O nós. Os animais têm direito e merecem viver. Né? Então, é nesse sentido, esse deslocamento, esse questionamento Uhum. dele, né? É duro. Interessante. Exatamente. E tem um exemplo, acho que dá para, acho que cabe um exemplo rápido aqui na SEAMA, para quem não conhece, é um centro espírita exclusivo, praticamente, só para animais que tem em São Paulo. É um trabalho belíssimo que é feito lá, 400 animais mais ou menos, se eu não me engano. É atendido todo domingo, mediunicamente, né? E lá eles têm o dia da sessão mediúnica, que é para tratar espíritos que estão num processo de vampirização e matadouros, principalmente, né? Que tem uma ligação muito forte com a energia do animal, né? E aí, nesses dias, como todos os trabalhadores naturalmente já são veganos, no dia do trabalho mediúnico, eles consomem apenas alimentos crus ou alimentos germinados, que a gente chama de alimentos vivos. E a explicação que eles dão é justamente por ter um fluido vital maior do vegetal, né, daquele fluido, e isso ajudaria a alimentar, durante o trabalho mediúnico, esses espíritos, para que eles consigam se desvencilhar da energia animal que eles estavam ligados, para conseguir uma outra energia, para conseguir se conectar com a espiritualidade maior que vai resgatá-los. Então, ali é um outro tipo, assim, a gente até ficou abismado com a diferença que existe do trabalho e como isso faz sentido, como isso poderia ser levado para as casas espíritas, né, em geral. Uhum. Tem uma turma perguntando aqui, Nath, quais são as obras, né? Olha, no artigo em nosso site, a gente coloca todas as referências. Essa é uma Uhum. obrigação nossa enquanto pesquisador. Então, o trabalho do MOV é colocar todas as referências, a edição do livro, o número da página, a gente coloca tudo lá no site. Então, acessem esse artigo lá, para quem está com dúvida, qual obra, que vocês vão ver lá. Lá tem umas 30 referências nesse artigo, né? Uhum. Importante, né? Essa recomendação é importante do não consumo dos animais para as sessões mediúnicas. Só que a gente tem que pensar que não só no benefício próprio, tem que pensar no benefício dos animais, deslocar. Uhum. E E um eu outro acho que tem uma comentário, outra. Ah, pode terminar, depois eu comento. Pode fazer. então ele diz assim, outra citação do autor: o vegetarianismo e a rejeição de artigos provenientes de animais, como couro, peles variadas, não é pilar do espiritismo, no entender dele. Conforme, veja se vocês concordam, majoritariamente percebido e exercido desde os seus primórdios até a atualidade. Então, quando a gente observa a prática espírita, né, como a gente raramente encontra, né, essa abordagem não especista, eu, Rafael, dou razão ao autor, porque dá a entender de que não é pilar do espiritismo isso. Por isso que o MOV está fazendo um trabalho relevantíssimo, né, modéstia à parte aqui, de demonstrar ao movimento espírita que não, a doutrina fala disso como pilar, é um pilar ético-moral, a consideração, a ética, o respeito aos direitos dos animais e a luta para que isso se emancipe e cresça mais. Mas como a prática espírita se distancia da doutrina, os autores que fazem uma leitura de fora têm Uhum. razão. Então, aqui, qual foi o erro do autor, ao meu ver, né? É o erro de alvo. O alvo dele deveria ser o movimento espírita, não a doutrina espírita.
né, dos imortais, que é divino. Exatamente. Fiz esses destaques só, né, para a gente não terminar essa live sem demonstrar, né, essa visão aqui. Bem Aí rapidinho, tem antes da gente pergunta. abrir para conversa, né, para a gente tentar ver uma ou outra pergunta, numa outra questão que nasceu, não foi dita para a gente, é que o papel do centro espírita, ele também deveria ser como se fosse um pronto-socorro, não só para os espíritos humanos que estão num processo ali do desencarne, estão em sofrimento para conseguir uma elevação, conseguir chegar num caminho, né? Mas também todos os animais que sofrem, principalmente sofrem na mão humana, ela citou, né, nos matadouros, pintinhos, né, que no primeiro dia já morrem e tal. Esses animais, eles têm uma psique já, então eles já entendem que eles estão sofrendo, é assim ciência. Então, no momento de uma morte traumática, eles estão traumatizados no seu perispírito e o seu espírito também sente. Então, é um processo assim que a casa espírita poderia também ser um pronto-socorro para esses animais, para eles passarem por esses primeiros atendimentos antes de serem levados para o plano espiritual. Nossa, quando ela falou isso, eu fiquei, gente, a gente está fazendo totalmente o contrário. Que a gente teria capacidade de fazer, de ser um ponto de luz, não só para seres humanos, mas para todos os animais, para todos os que sofrem, né? Todos os nossos animais, porque não, né, quando sofrem também de um câncer, de uma doença, de um problema, também ter esse abrigo na casa espírita, né, ter essa luz, tudo que a gente fala tanto. Nós somos os mentores deles, né? Deveríamos zelar mais pela vida deles. Renato, Enfim, pode falar. e o autor conclui fazendo uma análise daquele jargão nosso Ah, espírita, que é a fé inabalável, é aquela, né, que deve encarar uhum, frente a frente, né, em todas as épocas da humanidade. uhum, E o autor vai fazer uma reflexão, mais ou menos assim, né, vou traduzir aqui com as minhas imperfeições. Onde a fé raciocinada que tanto pregamos, quando coisificamos os animais, quando não incluímos eles nas nossas considerações morais. Que fé raciocinada é essa em pleno século XXI, onde no mundo inteiro pleiteia esse direito pelos animais? uhum, Vivencia-se uma filosofia vegana, né? Onde as televisões, onde artistas, onde atletas, onde ateus, onde vários tipos de religiões estão pleiteando essa consideração moral pelos animais, onde a gente pega um jornal, pega uma revista, para onde a gente olha, fala-se hoje em dia de veganismo. Onde é a fé uhum, raciocinada aí? Ele faz essa uhum, análise aqui, um puxão de orelha. uhum. E esse artigo, gente, é lá de 2002, eu acho. Deixa eu Nossa, relembrar aqui. antigo. Ele é um Caramba. artigo, faz um tempo, faz um tempinho mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então já é uma crítica antiga que nós não percebemos. Talvez se não fosse Uhum, eu aí, como profissional do direito animal, ia passar batido no nosso meio. Né? uhum. Então, tenta o que está acontecendo aí fora, né? Dizendo assim, né? Para a gente não ficar numa Sim. bolha. Isso aí, né? Então, a Eu, gente faz essa última análise que é bem interessante. Então, você falou que tinha algumas perguntas, Nath? eu tô Deixa eu ver. caçando aqui, porque o pessoal falou que não dava pra mandar direto. Deixa eu ver esse aqui. Já se esperou muito para as pessoas terem o seu tempo. Quantos anos existe o vegetarianismo? Tem que dar uma empurradinha e esclarecer. A escolha deixamos o livre-arbítrio, devemos informar sim. É mais uma colocação, né, que eu encontrei aqui. E esse é o trabalho do MOV, gente. A gente difunde a verdade, a gente quer que todos sejam conscientes daquilo que do que se alimentam, do que consomem, do que utilizam, né? E aí o livre-arbítrio é o de cada um. Mas é importante que as pessoas saiam de um processo de ignorância e alienação que nos é imposto para pensar com a própria cabeça. Porque é aquela história, né? Aí eu vou escolher se eu fumo ou não, porque eu sei o que a doutrina espírita fala. E a gente não está fazendo a mesma coisa em relação à alimentação, que deveríamos ter o mesmo tipo de postura, não é? Nath, isso é É, muito importante. uhum, Esse direito e dever, direito à informação e dever de informar. Isso é muito importante, porque a gente encontra muita desinformação, não é? exato. Deturpando a mensagem, né, vegana, enfim. Então é muito importante Uhum, esse informar.
ainda não é do senso comum essas questões que a gente está falando aqui. Então, quanto mais nós fizermos esse trabalho de informar, eu falo nós, todos vocês assistindo e nós aqui, mais a gente avança nessa causa, que é uma causa, como diz um amigo que é o presidente lá da Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB, o Reinaldo Veloso, é a causa do tostão contra o milhão. Porque é um trabalho massivo de uma cultura especista e antropocêntrica que a indústria da morte faz. Por que eu falo indústria da morte? Porque foi o espírito Alexandre, no livro Missionários da Luz, que disse isso. Chama de indústria essa indústria de matança dos animais. Então, é um trabalho milionário de educação especista. E nós aqui, tostãozinhos, vamos fazendo o nosso trabalho de informar aos espíritas e à sociedade o quanto que o espiritismo falou sobre isso e o quanto que esses autores aqui, filósofos, jornalistas, veterinários, né, vêm escrevendo e pleiteando essa ética pelos animais. Informando, aí a pessoa com seu livre-arbítrio vai fazer a mudança dela quando bem entender, né? Que seja breve. Ó, o tempo tá acabando, tem 20 segundos. Você quer a gente montar uma outra live agora só para responder perguntas? Acho que dá? Por mim, ótimo. Então, beleza. Gente, a gente vai então acabar com essa live. As perguntas vão acabar acabando também. Então, mandem pra gente depois, a gente vai voltar aqui, tá bom? Até daqui a pouco. Então, tá. Pessoal, as perguntas que vocês mandaram na outra não fica salvo. Então, se vocês quiserem mandar outras, por favor, estaremos à disposição. Teve o João, ele falou assim, ó, gostaria de colaborar com o MOVE. Como é possível? Eu sou espírita e ativista pelo direito dos animais. Pô, que bacana! A gente pode incluir você no MOVE Social, que é um grupo do WhatsApp que nós temos de troca de experiências, troca de ideias, para a gente se conhecer. E aí, se você tiver alguma coisa, uma função, alguma que você queira fazer, a gente pode incluir também entre os trabalhadores, que é um grupo à parte. Aqui no Instagram mesmo tem um link lá, o Linktree, né? Ali no Linktree você pode entrar direto no MOVE Social, que é um grupo no WhatsApp, para troca de experiências, como a Nath falou. E a partir dali a gente vai conversando, né? E você vai colaborando, a gente vai se conhecendo. Exatamente. Mas que bom, muito obrigada por ter essa iniciativa, né? De estar conosco. E, claro, é muito importante levar as nossas ideias para a região onde você está, né? A gente está aberto para exposições doutrinárias. Hoje, agora à tarde, eu vou dar uma aula para a juventude. Uma aula é coisa formal, mas assim, é um bate-papo com uma juventude aí do Rio de Janeiro, que me convidou ontem, assim, bem... Tipo, eles estavam sem assunto para dar hoje, né? E me chamaram, então a gente vai trocar uma ideia. Então, tem que aproveitar, gente. A gente está de quarentena, está todo mundo em casa, tem que utilizar esse recurso. A gente pode estar em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar fora do Brasil, para fazer, para difundir sobre a ética animal, né? Tem uma pergunta boa para você aqui, ó, da Bel Martins. Uma pessoa que ama os animais pode fazer medicina? Quero fazer esse curso, mas prezo pelo bem-estar deles, né? Você diz medicina humana, será? Ou medicina veterinária? Porque eu faço medicina veterinária, então eu vou responder como medicina veterinária. Assim, dá para fazer e a gente precisa de pessoas que têm um pensamento já desconstruído, isso é essencial. Porque a gente vai ver muita coisa ruim. Tem que ter um pouco de sangue frio, sabe? Porque a gente vê muita... Olha, é complicado, a gente vê coisas, assim, difíceis. Você tem ideia, a gente tem aula prática sobre abate. A gente vê o animal morrendo, tem voluntário que pode ir lá para matar o animal para ver como é que faz a pistola pneumática. Então, assim, são muitos dilemas éticos que a gente encontra todos os dias na profissão. Mas é uma coisa que vale a pena, porque dependendo da área que você for, você pode contribuir e muito para que esses animais não sofram tanto. Então, assim, a gente não é bem-estarista, ou seja, a gente aqui do MOVE, eu falo, nós não acreditamos que o bem-estar é a solução para a condição dos animais. A gente acredita que esse bem-estar ele deve vir como uma coisa paliativa enquanto existe a pecuária, enquanto existe a produção. Mas a nossa solução é a abolição animal, é a libertação. Então, um dia a gente vai chegar nesse processo e até lá os animais não podem sofrer. Então, existe a ciência do bem-estar animal, que é para várias espécies e tem para a espécie das produções animais.
que é um trabalho primoroso. É difícil você estar ali, eu não faria, mas eu reconheço a importância, eu entendo que quem queira ir para essa área é uma área que vai ajudar e muito os animais a sofrerem menos nessas condições. Mas a gente precisa que a mudança seja interna, de dentro para fora da faculdade, tá bom? É isso mesmo. Bel, nada melhor que pessoas interessadas nos direitos dos animais entrarem nessas profissões. E Uhum, também pessoas que já estão formadas e despertaram essa ética pelos animais, que estando dentro ajudem a modificar essa realidade. Né? Se a gente uhum, não se insere nesse contexto, nessa realidade, é que as coisas ficam difíceis, né? Então, a gente precisa, sim, né, fazer a nossa parte. uhum. Parabéns. Eu lembro que no outro live tinha uma pergunta que eu separei para fazer, mas aí não deu tempo, mas eu lembro lá mais ou menos. Não lembro quem fez, né? Desculpa. Mas era uma pergunta a respeito se existe algum tipo de comissão que coordena a nível nacional eu não sei se fiscalização é a palavra que ela usou, mas algum tipo de controle para que a gente consiga estimular mais essas palestras. A gente até tinha comentado a questão da cartilha, né? Eu acho que talvez possa andar mais ou menos nisso, mas que pudesse divulgar de uma maneira massiva e impactante nas casas espíritas para ter a ética animal, né? Então, é a Alu Oliveira que está perguntando, Raul Oliveira, né, que está perguntando, é isso? Ela pergunta aqui, Ah, existe uma, Ah, é verdade. Ela mandou de volta a pergunta. Obrigada, não tinha visto. existe uma rota de ação organizada para a conversa em federações, nos centros, ou é cada um por Isso. si na vida dos animais? Obrigada. Olha, não existe ainda uma orientação, digamos assim, de cima das federativas, né, pelo menos eu não encontrei até hoje, orientando os espíritas a uma prática não especista, a uma prática vegana especificamente. Então, assim, seria maravilhoso e nós estamos solicitando isso do MOV já faz um tempo, algumas federativas, algumas lideranças que a gente dialoga, para que coloquem em seus sites, em seus endereços, Uhum, cartilhas, né? Fica a dica aqui para as AMES, que são as associações médico-espíritas, que coloquem cartilhas em seus sites, em seus canais, fazendo orientação nutricional, que os nutricionistas espíritas que estão à frente nas federativas, nas casas espíritas, orientem os seus em relação a uma nutrição vegetariana pura ou estrita. E não só uhum, isso, cartilhas em defesa da vida animal também. Nós temos cartilhas da Federação Espírita Brasileira em defesa da vida, campanha linda, por exemplo, contra a eutanásia, contra o suicídio, aborto, contra as drogas e em defesa da vida dos animais. Não temos essa cartilha. Então a gente precisa, enquanto praticantes do espiritismo, dialogar fraternalmente com as federativas, com os dirigentes, com os expositores, quando tem aquelas rodas de conversa, debates, né? Como é que se fala? Mesa redonda nos eventos espíritas. Pergunte aos expositores, converse com eles em particular. Por que que nós não temos uma cartilha assim? Os animais não merecem consideração? Então, a gente uhum, precisa, nós praticantes, levar essa demanda respeitosamente, fraternalmente, levar essa demanda para que isso aconteça. É esse o trabalho que o MOV está tentando, uhum. né? Até ela comentou aqui, legal, tem um contato. Cadê? Ai, perdi, peraí. Tenho contato com a FEB, moro em Brasília. Podemos padronizar, meu Deus, tô caindo a pergunta. Podíamos padronizar essa cartilha para facilitar o caminho para eles, já que não estão tomando a frente. A gente poderia formar, né, escrever A essa gente já, cartilha e ela tenta falar para eles. a gente já tem Beleza. praticamente a cartilha pronta, já é um Uhum, interesse nosso antigo de publicar uma cartilha assim, só que uhum, só que, sinceramente, a gente queria que essa cartilha fosse publicada por alguma federativa, porque eles têm um alcance maior, muito maior que o nosso. Somos aqui alguns trabalhando, né, pequenininhos ainda. Então, a gente não queria fazer uhum, uma publicação, a gente queria que elas publicassem. A gente oferece a mão de obra, o trabalho gratuito, voluntário, para formatar ali a coisa, né? Mas, enfim, né? uhum. Federativa, alguém que estiver assistindo, se interessa, a gente está aqui
de Por braços favor. abertos, dedicados para isso, né? Então, a gente está aguardando pacientemente que o nosso Mestre Jesus ilumine aí para que a gente consiga isso, né? Imagina Uhum, que uma casa espírita, gente, e tem ali na uhum, bancadinha uma cartilha em defesa da vida, pelos animais também, não é? Olha só, tem várias cartilhas em uhum, defesa que entra na casa espírita e pelos animais. uhum. Então, isso, né? O Breno mandou aqui. O Cristo puro amor, compaixão e misericórdia discrimina baseado na nossa casca exterior? Acho que não sei se foi uma pergunta retórica ou se foi uma pergunta mais pra gente, mas para divulgar a gente tem um artigo que mostra, porque no seu artigo mesmo você coloca que. Você Qual não, foi a mas você pergunta? fala que aqui tá no do Breno, ele usou Falo pelos Animais. O Cristo puro, amor, compaixão e misericórdia, discrimina baseado na nossa casca exterior? Eu acho que ele quis dizer no sentido de que a gente discrimina os animais por terem pelos, penas, escamas. E será que Cristo, né, nos julgaria pela nossa casca e tal? É a Isso vai reflexão, ficar para a galera. live do sábado que vem, né? É, exatamente. Eu ia até falar Claro que que você coloca no seu artigo que o quanto não só o movimento espírita, mas outras religiões judaico-cristãs colocam Jesus como o maior antropocêntrico, né, o maior especista da história, ao interpretar erroneamente muitas das ações que ele fez. Então já fica aí a dica para a próxima live no sábado que vem, que vai falar sobre o artigo, o maior artigo que a gente tem no MOV, gigantesco, completíssimo, que é Jesus comeu peixe. Então fica aí, já leem durante a semana para a gente ficar bem antenadinho para a próxima live, né? obviamente que a resposta é Jesus não discrimina de maneira nenhuma, né? Ele é o Com pai certeza. adotivo das criaturas desse planeta, né? Em sendo o governador da Terra, né? Então somos nós que discriminamos, não ele, né? Uhum. Aqui, ó, tem outra pergunta. Fui procurar palestras espíritas no YouTube e tem muitos oradores que ainda usam a carne e se alimenta da carne. É uma desinformação. O que fazer? Exatamente. Já fizemos, né? Fizemos um artigo no MOVE e já fizemos entrevistas, palestras abordando essa temática, dando uma interpretação melhor a esta questão e a atualizando através das mensagens posteriores dos espíritas nas obras clássicas. Então, no site do MOVE, por exemplo, tem um artigo escrito pelo Breno Arantes, justamente sobre a questão 723. A carne nutre a carne é o nome do artigo. Então acessem lá. Nós fizemos uma interpretação espírita científica sobre ela. E aquela abordagem já foi atualizada pelos próprios espíritos, no nosso modo de entender, por Emmanuel, por Humberto de Campos, por outros bons espíritos, porque o espiritismo é progressivo, né? O espiritismo Uhum. é evolutivo. Então, os próprios espíritos deram uma interpretação melhor a esta questão. E lá também a gente coloca pelo menos 10 citações científicas demonstrando que não há nenhuma necessidade de consumir os animais para a nossa subsistência. Então, não dá Uhum. para se no século XXI que a gente precisa Exato. consumir os animais para obter os nutrientes, as vitaminas, as proteínas necessárias à nossa subsistência, né? Ele até fala no final da pergunta que a gente tem que se alimentar de acordo com as nossas necessidades fisiológicas. Galera, isso diz Uhum. tudo. Na época de Kardec era outro contexto. Eles se alimentavam, eles matavam os próprios animais para comer e não tinha a variedade de vegetais que nós temos hoje, né? A variedade de suplementos que você pode ter se faltar alguma coisa ou não. Então, assim, é outra história. E o espiritismo, ele é progressista, como o Rafa colocou. A gente acompanha o que a ciência vai descobrindo, a mentalidade vai mudando, e com isso os espíritos vão dando mensagens mais aprimoradas, eles vão lapidando aquilo que Kardec deu uma mencionada, eles vão aprofundando e chegando no cerne da questão com mais impacto, porque a gente já vai estar mais preparado para receber a mensagem. Então é muito importante que a gente valorize as obras subsidiárias da doutrina e não simplesmente desconsidere, achando que apenas a codificação e a serviço espírita é o espiritismo, porque isso é dogmatizar, isso é fundamentalizar. E isso é o contrário do que a gente quer. A gente quer uma doutrina que nos liberte, não uma doutrina que nos aprisione apenas num único ideal, num único, em alguns livros, sabe? A gente tem que
acompanhar a evolução do próprio ser, senão a gente está contrariando a própria doutrina, que é evolucionista, né? Senão a gente também vai cometer os mesmos erros que nós discordamos de religiões antigas que dogmatizam as coisas, né? Estatizam os Uhum, saberes e param ali, né? E além disso, Nath, o Breno uhum, demonstra nesse artigo que por outras questões da própria codificação chega-se na compreensão que, na uhum, verdade, vamos consumir os animais. Em questões justamente. anteriores e posteriores, os espíritos dizem Uhum, que é meritório, sim, a gente se abster de consumir os animais pelo bem deles. É meritório uhum, isso. Então, na própria uhum, codificação tem a resposta, né? Se fizermos uma leitura uhum. mais... Uhum. Exatamente, até na Gênese, né, como foi o que você citou, é aquele que é mais incisivo de todos. A gente não tem que utilizar dos animais ao nosso prazer, né? Eu acho que é Nath, mais. Uhum. tem muita gente me indicando, eu não conheço. Uma pessoa está dizendo aqui, a Mônica, o Rino Curti. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Eu vi Diz que ele bastante fala. sobre. Uhum. Eu não conheço, tem muita gente dizendo isso e Também eu não. vou procurar conhecê-lo, né, e as suas obras. Obrigado, Uhum. Mônica, tá? Eu vou conhecer sim. Uhum. É, a gente já tenta fazer um estudo mais democrático, né? Porque, por exemplo, Ramatiz, a gente tem que começar a falar sobre Ramatiz, porque existe um preconceito, uma polêmica tão infundada a respeito dele, né? Que hoje em dia, se você perguntar por que que você não lê Ramatiz, nem as pessoas mesmo vão saber explicar o porquê que isso é antidoutrinário. Mas são leituras, assim, muito coerentes, a gente realmente pegar para ler, tem muita lógica, está muito alinhado com a doutrina espírita e vai nos trazer informações preciosas sobre os animais, que a gente pode usar nos nossos estudos pessoais, né? É. Fundado ou infundado, vamos lá avaliar os argumentos do autor, né? Uhum, Avaliou, eu pessoalmente já avaliei, os argumentos em relação, né, ao consumo de animais são atualizadíssimos, são ótimos, né? Então ele traz ali ensinamentos de vivência amorosa com os animais e a natureza fantástico. Então vamos pegar isso, agregar e, né, ajudar aí no avanço. Tem uma pergunta da Fátima Prudente. A ti, uhum. Prudente, fui Onde que procurar tá? Peraí, que eu me perdi. Onde que tá? para você. Fui Melhor procurar ler, né? palestras no YouTube e tem muitos oradores que ainda É isso usam que eu as... li. Tá bom, Tá. já foi, já foi. Deixa eu ver, tem uma aqui da Prof. Babi Demério. Obrigada, Move, estou acompanhando as dicas e diálogos. Já não gostava muito de comer carne. Agora posso dizer que não como mais. Desde a live do Felipe e Rafa sobre o corona que falava do consumo. Que legal, você acompanha essas lives desde o comecinho. Foi a nossa Legal. primeira Move Live assim comigo, né? A gente teve algumas antes com o Lucas Evangelista, nosso também outro membro do Move, mas aí a gente ficou um tempo sem fazer. Que É. legal. Alguém disse Ai, que fica que incentivo, né? alguém disse que o professor Daniel Braga Lourenço está aqui Ele com a entrou, gente, né? eu não sei se ele Abraço, ainda tá, prof. mas ele entrou. Abraço. Estamos juntos. Já falamos aqui do seu trabalho e segunda-feira vamos fazer aquele diálogo muito bacana sobre a ética animal. Você é a nossa referência, você sabe disso. E sigamos. Segunda, pessoal, 21 horas, live com o professor Daniel Braga Lourenço. Uhum. Outra questão aqui, uma questão que eu vi na casa espírita é que a alimentação para distribuição nas ruas deve ter carne. Caraca, eu nunca tinha visto uma coisa tão pesada com É, isso. já vi, sim. Uhum, Esse é um conflito que está aparecendo mais hoje em dia, tendo em vista cada vez mais pessoas fazendo a transição para o veganismo. Então, a gente, hora ou outra, recebe nos canais do Move alguma história envolvendo esse conflito. E tem muitos grupos já, inclusive nós temos membro do Move, que tem uma uhum, atividade em São Paulo. O Breno e o Magno, né? Os dois têm uma atividade em São Paulo, social, que levam alimentos para pessoas em situação de rua, e esses alimentos são alimentos todos veganíssimos, sem uhum, nenhuma animal, né? E é uma delícia, a turma adora, e é possível uhum. fazer isso
Eu recebi essa semana também uma outra notícia sobre outro grupo, acho que em Florianópolis, esqueci o nome do companheiro, uma pessoa muito bacana, e que eles também Uhum. fizeram uma mudança. Ofereciam alimentos de fonte animal para as pessoas em situação de rua e mudaram. Agora nós vamos oferecer alimentação vegana. Por quê? Por que que esses irmãos não merecem saúde? O que está no Ah, fundo exatamente. dessa questão, né? Uhum. Se uma alimentação que é mais saudável, uma alimentação vegetariana pura ou estrita, por que que eu não vou oferecer isso aos meus irmãos que estão passando essa dificuldade de situação de rua? Nós Uhum. precisamos fazer isso, né? Esse esforço não, nós precisamos assumir esse dever, né? O dever de servir aos nossos irmãos humanos de maneira adequada e também não violentar os nossos irmãos não humanos, os animais. Então a gente cumpre um dever ético, moral aqui, de respeitar os animais, de respeitar os seres humanos. Quando a gente faz essa mudança para que as nossas atividades sociais espíritas contemplem esses dois pilares, o direito humano e o direito animal. Então é possível fazer até mais barato. A carne é uma coisa cara. Cara Uhum. é dizendo, cara moralmente dizendo, cara de preço, né? Legumes, né? Vegetais, tudo isso é mais barato, certamente, né? Então que a gente possa, né? Se você tem uma atividade aí na sua casa espírita, né? As casas espíritas fazem um trabalho social lindíssimo, atendem aí inúmeras pessoas em condição de vulnerabilidade. Conversem aí com o seu dirigente, com o seu coordenador, leve essa ideia fraternalmente e diga para eles Uhum. que já há muitos grupos fazendo isso, tá? Uhum. Com artigos, Nossa, né, científicos, mostrando os não benefícios da alimentação que envolve produto de origem animal, né? aqui na nossa atividade, a gente tem também uma atividade chamada Caravana da Esperança, no nosso centro espírita aqui em Niterói. Até ração a turma leva para os animaizinhos que estão também em situação de abandono. Não existe animais de rua, são animais na rua, é diferente. Né? Igual pessoas de rua, não, são pessoas na rua, porque falimos socialmente, geralmente, né? Permitindo esse tipo de situação. Uhum. Então, Uhum. converse com o coordenador, com o seu dirigente, leve essa ideia fraternalmente, né? Para que a gente Uhum. possa mudar o Para quem status. quer saber o grupo de São Paulo que a gente mencionou do Breno, é o Gente Como a Gente. Tá? Então fica aí a dica também para quem estava procurando uma coisa que fosse coerente com a sua alimentação e com o seu ideal, tá Uma aí, né? ONG, né? Uma ONG, É gente uma como a ONG, gente. isso. Gente Como a Gente. Aqui, Luciano, temos um trabalho com lanches veganos em Piracicaba, mas no começo era normal. Após o É Luciano. despertar vegano, não dá para seguir errando. Nossa, que exatamente isso, né? Quando a gente sabe a verdade, não dá pra gente continuar no mesmo paradigma, né? Impressionante, que É isso. bacana, que bom. Agora temos mais um grupo, Piracicaba, E da deve ter Ruby aqui, muitos ó. grupos por aí que a gente não conhece, Deve ter né? mesmo. Se vocês souberem, passarem pra gente, seria interessante. Quando entrei para o movimento espírita, me senti bastante desamparada a respeito das questões dos animais. O MOV faz um trabalho incrível e está me ajudando muito. Obrigada e parabéns. Poxa, obrigada, Ruby, por esse Agradece, feedback. A gente que né? agradece. Que linda. E parabéns É, você pela atitude, né? Pela coragem, pela iniciativa, né? exatamente. A Prof. Babi de novo aqui. Aqui em Caxias do Sul tem agricultores unidos enviando cestas das casas. A pessoa. Peraí que eu perdi. Ah, perdi aqui. Você consegue ler aí? Fugiu. Ah, não. Quem, Ah, não, aqui, ó. quem é A a pessoa? pessoa escolhe o tamanho da kit, tudo orgânico. Caramba, que lindo! É uma, tipo uma cooperativa, assim, né? De voluntariado. Que bacana, em Caxias do Sul. Muito interessante. Excelente, muito legal, Prof. Babi, muito legal. Teve Tem uma pergunta. uma, Pode falar, pode falar. tem uma aqui que passou. Ah, eu me perdi aqui. Vai lá, Nath, que eu me perdi aqui. Eu ia Eu tinha falar pra um. gente talvez encerrar, porque vai dar quase meia hora, né? Fica demais, muita coisa. Mas tem uma última pergunta. Eu não vou, não sei se eu vou achar aqui ela, mas eu lembro dela. Era uma pessoa que dizia que tinha um orador espírita bem famoso, que estava falando sobre que o fato dele comer carne é porque ele está encarnado num país não, num mundo primitivo, assim.
ou tem encarnado em mundo primitivo. Ah, aqui, achei. Tem um orador famoso espírita que alegou a alimentação da carne, pois tem encarnado no mundo de espíritos primitivos. Espíritos primitivos. Gente, famoso ainda, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. A gente fez uma live essa semana chamando Mundo de Regeneração com Matadouros. Foi com o Roberto Caldas, aqui do Move. Tá disponível no nosso YouTube. Acho que o YouTube foi, né? Tá no nosso IGTV aqui no Instagram. E o artigo está disponível no nosso site. Gente, nós estamos encaminhando para o mundo de regeneração. Vocês conseguem imaginar um mundo de regeneração ainda com matadouros, com gaiolas, com zoológicos que exploram dos animais para entretenimento, com esses Sea Awards, com aquários, assim, com testes em animais desnecessariamente, com uso de peles, de couro. Gente, é só a gente fazer uma simples analogia, né? Não dá para a gente imaginar. A gente tem que usar da lógica que o Espiritismo nos ensina. A gente tem que ter uma fé raciocinada. Então, nós não somos espíritos primitivos, nós estamos no finalzinho de um mundo de provas e expiações. A gente pode imaginar que existem espíritos num grau, assim, muito de animalesco, primitivo, pelas ações que eles desempenham aqui na Terra, mas isso não reflete a Terra que nós estamos construindo. A gente vai ter, como a gente já tem estudado a transição, a gente tem visto que muitos espíritos que têm esse caráter estão indo para mundos para contribuir em outros mundos, a gente estuda isso o tempo todo, e quem está ficando aqui são trabalhadores na seara do Cristo. A gente vai construir um mundo de regeneração com o que sobrar do mundo de provas e expiações. Isso é muito importante a gente ter na cabeça. E a gente que vai definir, será que a gente quer um mundo de regeneração com esse tipo de má conduta, sabendo que a gente entende já que os animais são sencientes, o impacto que isso tem no meio ambiente, o impacto que isso tem na nossa saúde, questão das pandemias, gente. A gente tem essas pandemias ao longo do tempo que veio justamente da má conduta que nós tivemos com os animais. A gente aglomerou, confinou espécies de animais todas juntas, aviários, granjas, bovinos, suínos, todos muito aglomerados, facilmente contagiando um vírus aqui, às vezes o vírus da gripe aviária, da gripe suína. Houve uma mutação ali que não haveria na natureza e passou para o ser humano. Aqui, o que da coronavírus é porque esses mercadões da China, né, eles aglomeram muitas espécies diferentes de animais que não teriam esse encontro de maneira natural. Então, esses vírus facilmente conseguem passar de um excremento, de uma urina, de fezes entre um animal e outro, e passa facilmente para o ser humano que está manejando esses animais. Então, a gente precisa repensar coletivamente se nós estamos tendo uma boa conduta com os animais, porque isso está impactando diretamente a nossa saúde global, sabe? Eu acho que é essa reflexão que a gente tem que ter. E, infelizmente, esse orador está equivocado. A gente não pode considerar que isso apenas, né? A gente não é espírito primitivo para comer carne. E Marte, a gente tem exemplo de Marte. Marte aboliu o consumo de carne nos seus primórdios da civilização. Construíram todas as bases das civilizações deles sem o uso dessa violência. A gente poderia ter feito essa escolha muito tempo atrás, mas a gente está abdicando para fazer agora. E mesmo assim estão me enrolando. Então, assim, é uma coisa urgente. A gente tem que pensar nisso agora porque está impactando o mundo inteiro, gente. A gente não sabe, né, em que contexto foi feita essa colocação, Claro. quais foram as intenções do autor, mas avaliando aqui o argumento trazido pela companheira, né, a própria constatação de que nós estamos ainda num planeta que tem o seu atraso moral em determinados aspectos, deveria ser o maior incentivo para a gente mudar essas práticas, né? Se relacionar com os demais seres. Então, entendendo, né, que há ainda espíritos primitivos, né, que o planeta é ainda atrasado moralmente. Então, isso deveria nos incentivar a mudar esses hábitos. Opa, eu preciso me desvencilhar, sublimar essas más inclinações que arrastam de eras primeiras. Então, isso deveria ser o maior fator de transformação nossa, né? Não isso para manter o status quo, né? E utilizar para, não, é assim porque é assim, usar do fatalismo. É assim porque foi assim. Não, precisa progredir.
E infelizmente, turma, a gente não dá para a gente se basear no que o frequentador fala, porque ele é um ser humano que erra como nós, né? Nossa, E quanta besteira eu já falei, gente. exato, e a gente está o tempo todo evoluindo, a gente tem que perdoar esse irmão por ter cometido uma falta, já que nós temos o esclarecimento de saber que aquilo que ele falou está errado, mas tem que entender que muita gente fanatiza, sabe? Considera quase uma divindade, um santo, assim, e vai levar em consideração o pé da letra. E essas colocações estão muito recheadas de uma opinião pessoal. E a gente precisa ter o olhar racional da doutrina para saber o que é doutrinário e o que não é, o que é opinião pessoal e o que é doutrina espírita, o que é movimento espírita e o que é doutrina, né? Exatamente. Não precisa ter esse criticismo da gente avaliar por si só as coisas e pesquisar, cruzar os textos. Realmente, né, se informar sobre essas questões para que, quando ouvirmos uma colocação dessa, já conseguirmos discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, e até mesmo, né, aproveitar ou criar alguma oportunidade de dialogar com esse expositor respeitosamente, mostrando um outro ângulo, uma outra visão sobre o tema, né? Às vezes a pessoa não sabe. Como eu Uhum, já falei nessa live, né? uhum, Nós estamos mergulhados numa cultura especista, né? Que a uhum. gente está despertando aos poucos individualmente. Então, eu não sabia até pouco tempo, até alguns anos atrás. Hoje em dia eu sei. Né? Então, tem muita gente que não fala de má intenção, né? Tem alguns Ah, é. sim, tem Uhum, um fanatismo, dogmatismo ainda, tal, né? Mas alguns uhum, não sabem. Fica aqui uhum. o nosso de Exatamente. superar Pessoal, nesse sentido. a gente agradece muito as perguntas que vocês mandaram. A gente não conseguiu ver todas, mas assim, nosso direct está aberto para vocês com alguma dúvida, alguma coisa, quer fazer uma colocação, quer elogiar, quer fazer qualquer coisa, quer conversar com a gente está disponível, aberto. Acho que ficou legal esse formato da gente fazer umas perguntas depois, assim. Vamos tentar ver se a gente mantém isso. E é aquilo que eu falei. Então, agora a gente mudou o nosso horário. Então, esse horário agora das 11 da manhã de sábado fica para uma Move Live entre os membros do MOB sobre os artigos que eles escreveram que está no nosso site. E segunda-feira, 9 horas da noite, então fica para essas Move Lives especiais, com convidados de fora, que é um especialista, uma nutricionista, um ateu, como a gente estava falando, que é especialista na ética animal, ou mesmo um padre que pode dar uma visão diferente para a gente, para ter um diálogo. Então, a gente vai deixar reservadinho nesse horário, tá bom? Uhum. Agradecemos ao Rafa por ter ficado aqui conosco também, ter aceito esse convite. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo, então, no próximo sábado, às 11 horas da manhã, com o artigo Jesus Comeu Peixe. Também fica aberto a todos. Isso E é bom. muita gratidão. Pode falar. Não, e até segunda-feira, 21 horas, a live com o professor Daniel Braga Lourenço, né? Isso. Essa vai ser Uhum, muito, muito legal. É bom demais ter o uhum. Daniel. E é isso. Obrigadão, Esse gente. e qualquer coisa aí, sigamos, tá? Deus Sigamos. nos Bom final de abençoe. semana a todos. Tchau, um abraço, Tchau, valeu. gente. Fiquem com Deus, viu?